Deu tempo de 30 minutos do primeiro vídeo. Esse é o vídeo de número 2. Prossigamos, como eu estava dizendo, falando com o Anselmo. Nós temos que não nos tornemos críticos, mas para nós podermos estarmos atentos, para não sermos alimentados com qualquer coisa. Amém? E também não aceitarmos qualquer coisa. Muitos no final ainda dizem, eu vi um pregador uma vez fez uma brincadeira, falou assim, quem quer morrer e agora? Aí muita gente gritou assim, amém! Amém, irmão, você quer morrer? Eu não quero não. Então, é isso. A interpretação no sentido literal e espiritual é necessário certificar-se bem do sentido das palavras, frases desse contexto, comparando as passagens referentes e semelhantes do mesmo assunto. Examinar e procurar ter o melhor conhecimento da própria Bíblia, a fim de rejeitar qualquer citação ou interpretação. Peço aos irmãos que leiam aqui, então, palavras e seus significados, salvação, fé, graça, textos e contexto, sentido das palavras no contexto. Para compreender o texto, é preciso examinar as palavras que o precedem e as que seguem depois dele. É necessário verificar o que indica o contexto. Viu o que eu disse? Quem lê um texto tem que passar para compreender um texto tem que passar pelo contexto e ler o pós-texto, para não ter pretexto. Vamos lá. Então, mãos impuras, mãos purificadas, perfeição, perfeito, enfim. Palavras com sentido contrário. Às vezes o significado é precisamente o oposto do sentido ou ideia apresentada. Às vezes o texto ele expõe uma palavra e ela tem um sentido contrário àquilo que ela vem nos trazer gramaticalmente. Interpretação do texto pelo contexto bíblico. Qualquer expressão de sentido natural ou figurado deve ser submetida ao contexto geral da Bíblia. Qualquer expressão de sentido natural ou figurado deve ser submetido ao contexto geral da Bíblia. Tudo deve de ser baseado na Bíblia. Qualquer colocação diante do contexto, ele deve ser levado ao pé da Bíblia. Amém? Interpretação da linguagem figurada. A linguagem figurada das Escrituras é muito variada. É de suma importância estudá-la para interpretar as figuras corretamente. Considerações. Os povos antigos usavam bastante analogia, ou seja, comparação das coisas espirituais com as materiais, explicando assim fatos espirituais por símbolos materiais. Amém? Figuras de linguagem, figuras classificadas pela gramática. Peço aos irmãos aí que mais uma vez leiam, entendam, para poder dar sentido à interpretação na hora de lermos o texto bíblico. Tem uma relação completinha aqui aguardando vocês. Amém? Vai até a página 40. Aí depois muda, vem tipos. Tipo é a representação de pessoa ou coisa espiritual por pessoa ou coisa material. A palavra tipo significa literalmente marca ou impressão e pode ser traduzida segundo o contexto por figura. Exemplos, modelo, etc. A palavra antitipo literalmente quer dizer corresponde ao tipo e é a realidade. Jesus faz diversas referências a tipos do Antigo Testamento, sendo ele mesmo, por vezes, o antitipo. É possível apresentar toda a tipologia do Antigo Testamento referente a Cristo, à sua igreja. Amém?
Amém? Tipo, a representação de pessoa, coisa espiritual, por pessoa, coisa material. Um exemplo, Adão foi um tipo de Cristo. Abraão foi um tipo de Cristo. Isaac foi um tipo de Cristo. Ele representava materialmente uma coisa espiritual. Cristo ainda não tinha vindo ao mundo, né? Logo em seguida, Cristo vem ao mundo, o Verbo o encarna. Aí sim temos um antitipo, que corresponde ao tipo e é a realidade, né? Adão, o primeiro Cristo, hoje nós já temos o Cristo em pessoa, né? Bom, damos então fim à nossa a aula do primeiro capítulo. Iniciaremos então a nossa segunda aula. No final eu corrijo os questionários. Vamos então ao capítulo 2, a hermenêutica 2, né? A hermenêutica 2, parábolas. Parábolas. As parábolas são narrativas breves, dotadas de um conteúdo alegórico, né? Utilizadas nas pregações e sermões de Jesus. Elas tinham por finalidade transmitirem ensinamento. Quanto à sua definição exata, a parábola pode ser uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca outra realidade de ordem superior, ou uma espécie de alegoria, enfeite, fantasia, apresentada sob forma de uma narração, né, relatando fatos naturais ou acontecimentos possíveis, sempre com o objetivo de declarar ou ilustrar uma ou várias verdades. Amém? As parábolas elas são apresentadas no Antigo Testamento da Bíblia. Samuel, Isaías tem algumas parábolas nas literaturas rabínicas e no Novo Testamento, né? Os evangelhos sinóticos, por exemplo, as parábolas e ditos, né, são proferidos por Jesus, somam em torno de, se não me falha a memória, 60 parábolas e ditos parabólicos, né? Ou seja, eles representam uma parte grande aí de todas as palavras dele que foram registradas nas 4 biografias, nos sinóticos, nos evangelhos. De acordo com alguns estudiosos, tornando as parábolas uma importante característica no discurso de Jesus. Ele usava como ferramenta, Jesus utilizava as parábolas como ferramenta para o ensino. Jesus utiliza-se das parábolas para transmitir ensinamentos profundos. A despeito disso, a maioria delas sempre é marcada pela simplicidade e brevidade. Poucas delas são longas, né? São bem curtinhas, como acontece, por exemplo, com a parábola dos talentos, né? Lá em Mateus 25:14, se eu não me engano. O filho pródigo, lá em Lucas 11:32, né? Embora em alguns casos Jesus transmita a palavra de outras formas, por exemplo, a palavra dos 10 talentos, dos 10.000 talentos, uma soma astronômica de dinheiro, ou implicações alegóricas, né? Maus vinicultores, que necessita de interpretação, ou ainda simples metáforas, né? As parábolas de Jesus são sempre tiradas da realidade do mundo cultural. Olha a importância de nós conhecermos a realidade da igreja que nós estamos pregando.
uma realidade do mundo cultural e social em que ele vivia, contadas com o propósito de transmitir verdades espirituais. Né? Nisso é importante observarmos que as parábolas de Jesus são compreendidas a partir do momento em que existe disposição interior para compreender o próprio mestre. Por isso que é bom pregarmos a palavra, e sempre na pregação tem aquela parte do nosso testemunho pessoal. Pregarmos o que nós vivemos, pregarmos o que nós vivenciamos, ou presenciamos, ou testemunhamos, né? É muito importante. Isso daí Jesus, ele ministrava suas mensagens com facilidade em todos os níveis sociais. Ele tinha um conhecimento das mais diversas áreas da sociedade, né? E sabia quais eram as suas necessidades. Ele conhecia os fariseus e os peritos na lei. Por meio de suas parábolas, Jesus levou os seus ouvintes a mensagem de salvação. Conclamava a se arrependerem e a crerem. Aos crentes, desafiava-os a porem a fé em prática. Amém? E exortando os seus seguidores à vigilância. Quando seus discípulos tinham dificuldades para entender as parábolas, Jesus as interpretava para eles. Amém, amém? Sigamos então. Os símbolos. Símbolo, emblema, figura, página 50 aí. Emblema, figura, sinal que representa o objetivo de alguma coisa. Imagem com que se designa uma coisa puramente moral. Teologicamente, é o sinal externo da ceia do Senhor. Formulário dos principais artigos de uma religião. Em retórica, lembram o que é retórica? Figuras de linguagem. Substituição de um nome de uma coisa pelo nome de um sinal. A simbologia bíblica é riquíssima tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Daí a necessidade de um estudo aprimorado dos símbolos bíblicos para interpretar o que o escritor apresenta. Profecias, parábolas, milagres, mensagens foram muitas vezes apresentadas em linguagem simbólica. Os símbolos do Velho Testamento são base para as doutrinas do Novo. De modo geral, os símbolos devem ser estudados no sentido literal em relação ao contexto e não forçando o texto a uma particular interpretação. O intérprete não deve extremar-se nos mínimos detalhes dos símbolos, pois isso pode trazer confusão. São sinais que representam algo, né? O símbolo, ele é um elemento essencial no processo de comunicação, encontrando-se difundido pelo cotidiano, pelas mais variadas vertentes do saber humano. Embora existam símbolos que sejam reconhecidos internacionalmente, outros só são compreendidos dentro de um determinado grupo ou contexto. Símbolos religiosos, culturais, pode ser também um objeto que substitui, representa ou sugere algo, né? A representação específica para cada símbolo pode surgir como resultado de um processo natural ou pode ser convencionada de modo que o receptor, a pessoa que está ouvindo, a pessoa ou grupo específico de pessoas, consiga fazer interpretação do seu significado implícito e atribuir-lhe determinada conotação. Exemplo, se eu fizer isso para você, é um símbolo, ok, lembra de dar o joinha lá no vídeo lá, hein? Dá o joinha no vídeo lá. Se você não gostou, então, aperta lá o likezinho lá, negativo. Então, se eu fizer isso para você, você sabe, tá tudo bem, tá beleza, ok, positivo. Se eu fizer assim, deu ruim, furada, sai fora,
ó, não dá, não presta, não é mesmo? Se eu fizer assim, ó, você sabe que eu estou dizendo não, negativo, né? Hoje em dia a moçada tá usando muito aquele, ó, coraçãozinho, ó, amor, né? Tinha aqueles outros símbolos pagãos lá, ó, sim. Tem a moçada hoje pega esse que era assim antigamente usado aí pelos hippies aí para conhecimento de galera aí, eles usam, pega e faz assim, ó, fala comigo no telefone depois, me liga depois, não é? E assim por diante, muitos outros, tem aquele sim, e aí vai. Vários outros símbolos, como eu disse, religiosos, culturais, em Yin Yang, e por aí vai. Se apareceu um desenho do morcego, é o Batman. Enfim, vamos lá. Os símbolos, céus, céu e terra, né? Olha só, página 51. Céus, o firmamento que se estende como uma tenda sobre a terra e também compreendido como o universo. Quando se fala em céu, a gente logo olha para cima, o símbolo. Céus e terra, o conjunto de poderes políticos de um país. Céus simbolizam os governantes e terra o povo. Céu aberto e portas e janelas do céu, bênçãos e proteção de Deus para os seus servos fiéis, também juízo para os infiéis. Elementos, fenômenos e coisas diversas. Elementos: água, fogo, terra, tudo que compõe a materialidade, né? Água, regeneração, palavra de Deus. Vamos então falar de uma simbologia bíblica. A água, ela representa a regeneração, a palavra de Deus. Por isso que ele manda que sejamos batizados, para que possamos ser regenerados. Amém? Luz, verdade, sabedoria, gozo, glória e pureza de Deus, felicidades. Lembra no início da aula, quando eu brinquei com vocês são o quê? Luz do mundo, luz do mundo. Isso quer dizer que vocês são sabedoria e glória e pureza de Deus. Amém? Trevas, a luz se apagou, logo nós voltamos aqui iluminados por inteiro. Mentira, ignorância, cegueira espiritual. Então isso tudo nós temos que estar atento na hora da exposição da palavra, quando você vai citar, por exemplo, antes andávamos em trevas, hoje somos luz. Nós andávamos na ignorância, na mentira, na cegueira espiritual. Mas Jesus nos resgatou, amém? Sol, autoridade superior. Lua, autoridade secundária, estrela, sinal, aviso, juízo, autoridade sujeita a juízo de Deus. Chuva, influência divina, beneficência de Deus para todos. Toda vez que Deus mandava a chuva, ele era uma influência divina, uma beneficência de Deus para todos. Também significa julgamento, castigo para os desobedientes. Lembra do dilúvio? Montanha, grandeza e estabilidade. Bosque, cidade ou reino, suas árvores altas representam regentes e governadores. Pó, fragilidade do homem. Rocha, fala de fortaleza, abrigo, refúgio, segurança, né? Tem uma passagem, né, que eu gosto muito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é noite? Trevas, escuridão, cegueira, medo, choro, tristeza, angústia.
Mas a alegria, felicidade, regozijo vem pela manhã. Quer dizer, luz, claridade, sol, superioridade divina. Eu te pergunto, a alegria vem pela manhã. Quem vem pela manhã? O sol, a luz do mundo. E quem é a luz do mundo? Jesus. Quando nós nos encontramos em trevas, a luz do mundo vem a nosso favor, que é Jesus. Plantas, flores e frutos, árvores, as altas, governantes, as baixas, o povo, espinhos e abrolhos, são os símbolos naturais, né? Frutos maduros. Então nós temos que analisá-los dentro de um contexto para podermos entender o que o autor está querendo transmitir com aquela passagem bíblica. O autor e o... Quem é o autor da Bíblia? Deus. O autor e o escritor, que são os profetas, né? Vou dar seguimento, página 53, metais. Ferro, bronze, prata, ouro, e cada um com sua representação dentro do contexto. E vai se seguindo pela nossa Bíblia. Animais, aves, insetos, répteis, cores, diversos, varão, homem respeitável, valoroso. Olha só, isso aqui é tremendo. Varão, homem respeitável, valoroso, anjos. Jesus vem trazendo uma simbologia de um tratamento. Na realidade curricular, varão ele surgiu do termo usado onde Nero pendurava os crentes nos postes de eucalipto e tacava fogo. Aí você chama o teu irmão de varão de fogo. Não me chama de varão de fogo, não. Pode me chamar de varão cheio do poder. Varão de fogo, eu como teólogo não vou gostar muito não, porque você está dizendo que vai me colocar num poste e colocar fogo. Amém? Homem, toda a humanidade. Mulher, mãe da raça humana. Virgem, servos fiéis, primogênito, Israel e os crentes. Tem mais também uma série de termos aqui. Varoa também, para podermos encerrarmos esse segundo vídeo. Varoa, o termo varoa, cuidado com esse termo. Varoa. Esse termo, no Nordeste, ele significa mulher de hábitos masculinos, né? Mas, biblicamente, é um termo que nós usamos etimologicamente. Culturalmente, ele acabou se transformando e tomando aí o mesmo conceito do varão. Mulher valorosa, mulher respeitável, né? Então, mas muito cuidado com o contexto ao qual você vai empregar o termo varoa. Se você for chamado para um congresso lá no Nordeste, cuidado com esse termo lá. Amém? Glória a Deus. Temos aqui então os números simbólicos. Simbologia dos números nas escrituras é muito importante para o estudante da Bíblia. Os hebreus deveriam escrever os números por extenso, pois não existe prova de que usassem algarismos. Cada um tem a sua representação. O número 7, por exemplo, significa superioridade divina, é o número de Deus. Amém? É o número de Deus. Enquanto o número 6 é o número do homem, é a imperfeição. 7 é o número da perfeição, é o número de Deus. Vamos pular para a segunda parte?